Olá, prezado estudante. Vamos dar continuidade ao nosso módulo 2, falando agora de um novo assunto, que é contagem. A contagem, ou combinatória, é o ramo da matemática que trata de problemas de contagem. E esses problemas eles são importantes sempre que temos recursos finitos a considerar. Por exemplo, quanto espaço de armazenamento o banco de dados usa? Quantos usuários uma determinada configuração de servidor pode suportar? Então, os problemas de contagem se resumem, muitas vezes, em estabelecer o número de elementos de algum conjunto finito. Quantas linhas tem uma tabela verdade com n letras de proposição? Ou quantos subconjuntos tem um conjunto com n elementos? Nós já vimos isso lá em lógica e no início da teoria dos conjuntos, que esses dois valores aí é 2 elevado a n. N letras de proposições e n elementos do conjunto. Vamos falar inicialmente do princípio da multiplicação, pois muitos problemas que envolvem contagem eles podem ser resolvidos a partir de uma árvore de possibilidade. Imagine o seguinte exemplo. Uma criança ela pode escolher uma entre duas balas, uma rosa e uma preta, e uma entre 3 chicletes, um amarelo, um verde e outro branco. Quantos conjuntos diferentes a criança pode ter? Ou seja, queremos determinar quais as possibilidades que a criança tem para escolher uma bala e um chiclete, né, dentre as 2 balas e os 3 chicletes. Então, a gente pode resolver o problema separando essa escolha em 2 etapas, né? A primeira ela escolhe a bala e depois ela escolhe o chiclete. Então, para ela escolher a bala, ela tem 2 possibilidades, uma rosa e uma preta. Para escolher o chiclete, ela tem 3 possibilidades, um amarelo, um verde e outro branco. Então, se a gente colocar essa árvore aí, chamada de árvore de possibilidades, a gente vai ver, por exemplo, na primeira escolha, ele tem a escolha da bala rosa do lado esquerdo e B e P do lado direito aí do ramo da árvore. Então, a gente tem aí, depois que ele escolher rosa, ele pode escolher um chiclete amarelo, um chiclete verde ou um chiclete branco. Ou, se ele escolher uma bala rosa, ele escolhe um chiclete amarelo, um chiclete verde e um chiclete branco. Dessa forma, a gente consegue visualizar aí que nós temos 6 possibilidades de escolha, ou seja, ele tem 6 combinações possíveis. Então, pela essa árvore anterior, percebe-se que existem 6 possibilidades. Mesmo que a gente trocasse a sequência de eventos, por exemplo, ele escolhesse primeiro o chiclete, depois a bala, a quantidade de possibilidades seria a mesma. 3 chicletes vezes 2 balas é igual a 6. Então, esse exemplo ele ilustra o fato de que o número total de resultados que são possíveis para uma sequência de eventos pode ser obtido multiplicando o número de possibilidades do primeiro evento pelo número de possibilidades do segundo evento. Se eu tivesse mais eventos, eu ia multiplicando também por as possibilidades de cada evento. Então, esse é o princípio da multiplicação. Se existem N1 resultados possíveis para um primeiro evento e N2 para um segundo evento, então existem N1 vezes N2 resultados possíveis para a sequência de 2 eventos. Esse é o princípio da multiplicação para ser usado na contagem. Outro exemplo. A última parte do seu número de telefone possui 4 dígitos. Quantos desses números de 4 dígitos existem? Ou seja, eu quero saber quantos números são possíveis formar com esses 4 últimos dígitos. Então, a sequência de tarefas é o seguinte: é escolher o primeiro, depois o segundo, o terceiro e finalmente o quarto. Então, você vai ter 4 escolhas, né, para cada um dos seus dígitos. O primeiro pode ser escolhido de 0 a 9, ou seja, 10 dígitos. Então, há 10 possibilidades para a primeira opção. Claro que as opções seguintes também nós teremos 10 possibilidades. Se a gente for usar o princípio da multiplicação, devemos multiplicar então essas possibilidades para cada tarefa. Então eu vou ter 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que são as 4 posições, e isso nos dá 10.000 números diferentes, tá certo? Então, com o seu prefixo numérico do seu telefone, você tem a possibilidade de 10.000 números diferentes do telefone. E aí tem uma restrição. Por exemplo, se um elemento não puder ser usado de novo, não forem permitidas repetições, o número de possibilidades ele seria afetado. Bastaria que eu iria reduzindo, por exemplo, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Então, em relação a esse exemplo anterior, quantas possibilidades existem se o mesmo número não puder ser repetido? Então, foi o que eu falei. Então, eu tenho o primeiro número, eu tenho 10 possibilidades. Para o segundo número, eu já não posso repetir o primeiro, então eu vou ter 9 possibilidades. Para o terceiro número, eu já não vou poder repetir os 2 primeiros, então eu vou ter 8 possibilidades. E para o quarto número, eu não vou poder repetir os 3 primeiros, então eu tenho 7 possibilidades. Daí eu tenho 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, eu tenho 5.040 possibilidades. Um outro exemplo é de quantas maneiras diferentes
podemos escolher 3 representantes em um grupo de 25 pessoas. Então eu tenho 25 pessoas e eu quero escolher um grupo de 3 pessoas, 3 representantes desse grupo de 25 pessoas. Então se eu tenho 25 pessoas, eu vou pegar para a primeira escolha, eu vou ter 25, obviamente. Mas para a segunda escolha eu já vou ter 24, que eu já fiz a minha primeira escolha. E para a terceira escolha eu já vou ter 23, que eu já fiz 2 escolhas. Então eu tenho 13.800 possibilidades de formar 3 representantes de um grupo de 25 pessoas. Mais um exemplo, se o homem tem 4 ternos, 8 camisas e 5 gravatas, de quantas maneiras diferentes ele pode se vestir? Ora, vai combinar os 4 ternos com as 8 camisas e as 5 gravatas, então ele vai ter 160 possibilidades de se vestir. Então, trazendo o princípio da multiplicação para os conjuntos, imagine que para qualquer conjunto finito S, denote aí por barra S o número de elementos de S. Se A e B são conjuntos finitos, então barra A por B é número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Então, quando a gente simbolizar a partir dessas 2 barras laterais como módulo, a gente está indicando número de elementos. Então, A por B, só lembrando, denota todos os pares ordenados com a primeira componente de A e a segunda em B. Podemos formar, então, pares ordenados com a sequência de 2 tarefas. Escolher a primeira componente com A possibilidades e depois a segunda com B possibilidades, porque eu tenho A, o número de elementos de A, e B, o número de elementos de B de cada conjunto desse. E aí esse resultado segue o princípio da multiplicação. Então, se A eu tenho 1, 2 e B eu tenho 3, 4, 5, o produto cartesiano de A por B, o número de elementos desse produto cartesiano, vai ser o número de elementos de A vezes o número de elementos de B, que vai ser 6. Então, a gente aplica o princípio da multiplicação também, em se tratando de elementos de conjuntos. Um outro princípio é o princípio da adição. Então, suponha o seguinte, a gente quer selecionar uma sobremesa entre 3 tortas e 4 bolos. De quantas maneiras isso pode ser feito? Então, eu tenho 2 eventos, um com 3 resultados possíveis e outro com 4. Então, no entanto, eu não vou escolher 2 eventos, eu vou escolher uma sobremesa. Então, ao invés de escolher um bolo e escolher uma torta, eu vou escolher um entre 3 tortas e 4 bolos. Então, o número de escolhas será o número total de possibilidades que temos. 3 mais 4 igual a 7. Isso ilustra o princípio da adição. Agora, eu não tenho 2 eventos distintos, eu tenho um evento com 7 possibilidades. Então, o princípio da adição nos diz que se A e B são eventos disjuntos, com N1 e N2 como sendo resultados possíveis, respectivamente, então o número total de possibilidades para o evento A ou B é N1 mais N2. Esse princípio ele pode ser usado sempre para contar o número total de possibilidades em casos disjuntos, ou seja, ocorrências distintas de eventos. Bom, um outro exemplo do princípio da adição é: imagine que uma pessoa deseja comprar um veículo de uma concessionária que tem 23 automóveis de passeio e 14 caminhões em estoques. Quantas escolhas possíveis a pessoa tem? Então, eu estou querendo saber o número de possibilidades dela tem de comprar, né, entre automóveis e caminhões. Então, como não vai ser 2 escolhas separadas, vai ser uma escolha só, ela vai ter 23 mais 14, ela vai ter 37 escolhas possíveis, tá? Um outro exemplo, trazendo para a questão do princípio da adição para conjuntos, sejam A e B 2 conjuntos disjuntos, ou seja, sem elementos em comuns. Então, A união com B, o número de elementos da união vai ser o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Então, eu vou poder encontrar A união B separando em 2 casos disjuntos. Eu vou separar primeiro, contar os elementos de A e depois eu vou contar os elementos de B. E ao somar, eu vou ter, obviamente, o número de elementos da união de A com B. Outro exemplo, seja A e B, né, conjuntos finitos. Então, o que é que eu posso dizer? Que a diferença, o número de elementos, a diferença de A menos B, vai ser o número de elementos de A menos a interseção de A por B. Se a gente observar nessa figura aí, laranja, o que está em laranja é A menos B, o número de elementos de A menos B. E o que está em verde é a interseção de A por B. Então, o número de elementos de A menos B, fica claro aí para a gente que vai ser o número de elementos total do conjunto A menos a interseção de A por B. Tá? E o outro caso, A menos B, vai ser o número de elementos de A menos o número de elementos de B, se B for subconjunto de A. Então, essa região laranja também vai ser A menos B, quando B é subconjunto de A. Tá certo? É tudo que está em A e não está em B. Ok?
Então, se A e B são conjuntos disjuntos, nós já vimos que um dos elementos de A menos B vai ser um dos elementos de A menos um dos elementos da interseção de A por B. E A menos B, um dos elementos de A menos B, vai ser um dos elementos de A menos B, se B for subconjunto de A. Então, o conjunto A, na realidade, é a união desses dois conjuntos. A menos B, união com A interseção B. Sendo que A menos B e A interseção B são conjuntos disjuntos, conforme a gente viu na figura anterior. Então, por esse exemplo 9, nós temos que um dos elementos de A vai ser um dos elementos de A menos B em união com a interseção de A por B. Tá certo? Que vai ser um dos elementos de A menos B mais a interseção de A com B. Ou, o número de elementos de A menos B vai ser o número de elementos de A menos a interseção de A com B. Então, a segunda equação ela segue a primeira, tá? Já que se B for subconjunto de A, então A interseção B é o próprio B. Então, a gente tem aí duas expressões para o princípio da adição aplicada a conjuntos. O número de elementos de A união com B vai ser o número de elementos de A mais o número de elementos de B. E o número de elementos de A menos B vai ser o número de elementos de A menos a interseção de A por B, conforme a gente viu nas ilustrações, ok? Com isso, a gente chega ao final dessa videoaula, mas esse assunto não acaba aqui, ele continua na próxima videoaula. Um grande abraço e até a próxima.